E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um curso de redes neurais aqui no Bugs. Prosseguindo, a gente vai explicar hoje o processo de se construir uma rede neural. Mas ainda não em Keras. A gente tem que definir algumas questões macros e micros da nossa rede antes de começar a construir ela em si. Antes de construir um modelo de rede neural, a gente tem que definir algumas questões, tem que responder algumas questões. O que a gente quer resolver? A gente tem que ter em mente que nem todos os problemas são necessariamente resolvidos só com redes neurais de machine learning. A gente pode resolver com programação tradicional. A gente para, analisa e pensa: esse problema é necessário ter algo de aprendizagem de máquina, redes neurais, ou eu consigo resolver ele sem redes neurais? E se eu vou ter que usar redes neurais, o que eu vou ter que estar resolvendo? Quais são os dados de entrada? Como eu já expliquei, dados são essenciais na aprendizagem de máquina. Então, que dados que eu vou usar para realizar o treinamento na minha rede? De onde eu vou conseguir esses dados? Quais são os dados de saída? No final da rede a gente vai ter uma predição. A gente tem que definir esses dados também, que vão ser alguma consequência dos dados de entrada. E por último, que tipo de rede é apropriado para resolver esse problema? Eu não vou explanar aqui os tipos de rede que tem, eu vou explicar só a densamente conectada, mas existem outros tipos. E cada uma tem sua peculiaridade, sendo útil em específicos problemas. As recorrentes são úteis para problemas que envolvem questões temporais. As convolutivas são úteis para padrões espaciais. As densamente conectadas que a gente vai ver, elas são boas para estruturas globais. Então, definindo algumas questões mais macro, agora a gente tem uma questões mais micro. Por exemplo, o formato de dados que eu vou usar. Como assim? O Keras que a gente vai utilizar, ele vai usar o TensorFlow como back-end. O TensorFlow trabalha com tensores. Basicamente, são arrays, matrizes, qualquer formato de dados que envolva vários arrays. A gente tem que definir esse formato tanto nos dados de entrada como nos dados de saída. Quantidade de dados. Visto que isso influencia no nosso treinamento, no tempo de treinamento e também, eventualmente, na qualidade do treinamento, a gente tem que escolher uma quantidade que seja segura para um treinamento eficiente, mas também uma quantidade que não prejudique a gente com um tempo de treinamento muito alto ou um desgaste muito forte de quantidade de RAM, se isso for importante. Conjunto de dados de treinamento e conjunto de dados de teste. Isso é mais uma porcentagem. Visto que a gente tem uma base de dados, a gente tem que escolher uma porcentagem que vai ser para treinamento e uma porcentagem que vai ser para teste. Isso não é um problema muito grande, isso é uma coisa bem simples de resolver. Geralmente, nas vezes que eu pesquisei, eu vi uma coisa entre 0,8 da base para treino e 0,2 para teste. Ou 0,75 para treino e 0,25 para teste. Mas isso é variável, depende do problema, também depende de quantos dados a gente tem. Se a gente tiver muitos dados, vamos supor que a gente tem uma base de, não sei, 10 mil dados. 0,1 são 1000 testes. A gente vai ter 9 mil dados para treinar. Agora, umas questões mais importantes, mais específicas da nossa rede em si. Porque essas questões que a gente viu anteriormente, o formato de dados, quantidade de dados, conjunto de dados, diz respeito aos dados que a gente vai utilizar para treinar a nossa rede. Mas a gente não falou agora sobre como vai ser a estrutura da nossa rede em si. Por exemplo, quantas camadas a gente vai utilizar? Quantos neurônios por camada a gente vai utilizar? Que função de ativação? As métricas de desempenho, função de perda, otimizador. A gente vai ver que número de camadas, número de neurônios e função de ativação não existe uma fórmula para escolher. A gente vai ter que se basear em modelos que a gente conhece e que a gente sabe que deu certo. Funções de ativação, como eu disse, existem várias, a gente pode criar também. Mas também existem as mais comuns, as que são genéricas para problemas rotineiros. Métricas de desempenho. Isso também depende de como a gente resolver o nosso problema. Por exemplo, eu tenho falado da precisão, da acurácia, como métrica de desempenho. Mas visto o nosso problema, precisão pode não ser a melhor métrica de desempenho da nossa rede. A gente pode escolher um outro parâmetro específico. Existem problemas mais específicos que a acurácia não é o que realmente importa. Por exemplo, um problema médico, uma questão médica. Um médico queria que um programador desenvolvesse algum sistema de aprendizagem de máquina para prever se o paciente estava doente ou não. E o que mais importava ali
era a quantidade de falsos positivos, porque era muito vital para o médico que não tivesse falsos positivos. Isso é um exemplo de um problema que a acurácia não é a métrica de desempenho mais importante, não é a métrica de desempenho mais ideal. Função de perda. Isso depende também do nosso tipo de problema. Se ele for de classificação ou se ele for de regressão. Ritmos do também existem vários. Eles influenciam no nosso tempo de treinamento. E como a nossa rede vai se ajustar a cada atualização de pesos. Treinar um módulo de rede neural pode levar um tempo considerável. Como assim? A gente que está acostumado a construir o código na programação tradicional, muitas vezes, principalmente quando a gente está começando, a gente cria códigos que tem tempo de execução instantâneo, praticamente instantâneo, que não demora para, a partir do momento que a gente executa, obter resultados. Só que na abordagem de aprendizagem de máquina, esse tempo não é instantâneo. Esse tempo pode ser considerável. O treino pode demorar horas, alguns minutos, meses. Many months later. Eu lembro que eu vi uma notícia do processo de aprendizagem de máquina que envolveu a criação dos modelos dos carros autônomos da Tesla, que isso chegou a gastar 70 mil GPU horas. Ou seja, 70 mil horas de treinamento em GPUs. Se isso fosse feito só em uma GPU, isso seria anos. Seria 8, 9 anos de treinamento. Óbvio que a Tesla não tem só uma GPU para realizar esse processo, né? Mas isso é para vocês terem uma ideia do tempo que o treinamento pode consumir. Ou seja, vocês vão colocar o módulo de vocês para treinar e vocês podem ir dormir, podem deixar o computador de vocês por semana e lá ligado e depois vocês voltem só posteriormente para checar os resultados. Isso, o que influencia no tempo de treinamento? O tamanho da rede, a complexidade dela. Por exemplo, ela tem muitas camadas, muitos neurônios. Se a função de ativação não é uma função que faz uma operação tão rápida, pode demorar mais. A quantidade de dados que a gente vai ter, se a gente tem uma base muito grande, isso vai levar um tempo maior para realizar o treinamento. A complexidade dos dados. Ter um número para analisar e uma matriz para analisar tem um impacto de performance grande. Hardware, por exemplo. Um treino que eu realizo na CPU, a gente vai ver depois que a gente pode treinar usando CPU e GPU. GPU é muito melhor. Mas, continuando. Se eu treino na CPU de um dual core e depois eu treino em outra máquina, na GPU, numa NVIDIA 2080 RTX Ti, o tempo na GPU não tem nem comparação com o tempo na CPU dual core. A gente vai ver esse impacto depois. Mas isso são fatores que a gente não tem tanto controle. A gente tem até algum controle, por exemplo, da quantidade de dados, da complexidade da rede, mas a gente não tem um controle direto disso. A gente não vai ficar pensando nisso na hora que a gente vai pensar no tempo de treinamento. Tem algumas variáveis que a gente consegue controlar no treinamento, que elas têm impacto, que a gente tem um controle maior delas e que elas têm um impacto bastante grande também no tempo de treinamento. Por exemplo, épocas e tamanho de batch. Uma época é quando o treinamento já envolveu toda a base de dados. Por exemplo, eu tenho uma base de dados de 1000 dados. Se minha rede analisou os 1000 dados, ela já fez uma época. Então quer dizer que a nossa rede, para treinar, vai analisar a base toda mais de uma vez? Sim. E esse número são as épocas. Se a gente colocar para o nosso treinamento ter 40 épocas, no nosso treino ele só vai acabar depois que a nossa rede treinar toda a base de dados 40 vezes. E se a gente tiver um número de épocas alto, vai demorar mais tempo para acabar o treino. O número de épocas baixo, o treino vai ser mais rápido. Isso influencia na qualidade de treinamento? Sim. Quanto maior o nosso número de épocas, eventualmente a nossa precisão, se for a nossa métrica de desempenho, vai melhorando. A questão é que a partir de um certo ponto, o desempenho entra em regime permanente, ou seja, não tem uma mudança tão grande no desempenho depois que a gente aumentar bastante o número de épocas. Ou seja, não adianta a gente colocar para treinar 20 mil épocas se com 30 já fica boa. Achar esse número é vital, porque assim a gente economiza um tempo de treinamento. Tem fórmula para achar esse número? Não. Então, vai ser um processo iterativo. Então, o que é tamanho do batch? É a quantidade de amostras que eu levo em consideração antes de atualizar os pesos da minha rede.
Se meu tamanho do batch for 16, quer dizer que minha rede vai carregar 16 amostras na memória, fazer a predição, analisar o erro e depois ajustar os pesos. Aí a gente tem dois cenários, um tamanho de batch grande e um tamanho de batch pequeno. É um valor inteiro. Um tamanho de batch grande, por exemplo, 512. Vou carregar 512 amostras na memória, fazer a predição, analisar o erro e ajustar os pesos da minha rede. Aí qual é a vantagem disso? Um tamanho de batch grande quer dizer que eu estou tentando achar os padrões numa quantidade de dados grande. O que é bom, porque um padrão fica mais evidente numa maior quantidade de dados. Se a gente tem um tamanho de batch pequeno, por exemplo, 8, 2, 1, eu vou carregar uma imagem na memória, fazer a predição, medir o erro e analisar os pesos da minha rede. Quando eu digo eu, é a rede, tá? Eu em si, programador, não estou fazendo esse processo. Quando tem um tamanho de batch pequeno, tipo 1, eu vou fazer esse processo. Qual é a desvantagem disso? Quando tem um tamanho de batch pequeno, eu tô tentando achar o padrão em poucos dados, o que é improvável. Com 1, no caso, é estocástico, quer dizer que eu estou atualizando a minha rede a cada amostra. Eu estou deixando a minha rede confortável para cada amostra, o que não é correto. Eu não estou tentando achar um padrão nos dados. Então, um tamanho de batch grande é bom e um tamanho de batch pequeno é ruim. Não. Por quê? Porque o tamanho de batch envolve carregar dados na memória. E isso tem um custo. O custo depende dos seus dados, mas lembre-se, está carregando na memória. Ou seja, se meu tamanho de batch for grande, eu vou carregar muitos dados na memória. Se meu tamanho de batch for pequeno, eu estou carregando poucos dados na memória. E isso tem um impacto no seu treino. A quantidade de amostras que você coloca na memória tem um impacto no seu treino. Não necessariamente quanto mais amostras eu colocar na memória, vai ter uma coisa ruim. Vai ser uma coisa ruim. Aparentemente sim, né? Eu estou carregando várias amostras na memória, quer dizer que vai levar um tempo grande. Não necessariamente, se o dado for simples, quer dizer que esse impacto pode não ser real. Pode até ser vantajoso você colocar vários dados na memória. Mas a gente não vai abordar isso agora. Só tem isso em consideração. Tamanho de batch é a quantidade de amostras que eu coloco na memória, faço a predição, meço o erro e atualizo meus pesos. Isso tem impacto no meu treino sim, porque eu estou carregando dados na memória. E dependendo dos meus dados, esse carregamento pode ser muito demorado ou pode ser rápido. A gente não tem que se preocupar com o tamanho de batch, porque no Keras tem um valor default. Só que se você futuramente estiver treinando um modelo e quiser que seja mais rápido, pode lembrar disso, né? O tamanho de batch tem uma influência no seu treinamento. Aí se você pode testar, né? Tamanho de batch diferente, ver o impacto disso. Vai ter um impacto na qualidade de treino, vai ter impacto no tempo de treinamento. Só que depende do que você quer, né? Aí, se você não entendeu também o que é tamanho de batch, como ele tem impacto no seu treino, você pode pesquisar, que eu acho que é mais esclarecedor. O nosso treino, o Keras, a gente vai ver que o nosso treino finaliza quando ele faz todas as épocas que a gente definiu. Só que tem uma variável que indica se o treino já está em regime permanente. Ou seja, se a partir daquele ponto o treino não tem mais melhora. E esse valor é a pontuação de perda que eu já falei antes. No Keras a gente tem acompanhamento em tempo real da pontuação de perda. E o menor valor possível é desejado. 0 é o valor perfeito. E geralmente a gente não vai atingir 0, a gente pode atingir valores muito pequenos, mas 0 é improvável. Também tem uma ferramenta chamada TensorBoard que a gente pode utilizar depois, que a gente tem uma análise gráfica. Isso é muito vantajoso, porque a gente vê assim, em gráficos, quantidade de épocas que a gente está fazendo, o nosso erro naquela época. A gente tem uma noção bem melhor se nosso treino já tá saturado, se mais épocas não fazem mais tanta diferença. A gente também tem uma noção maior de a partir de qual número de épocas o treino já fica bom, o treinamento já está eficiente. Agora, não é só porque a gente treinou que nossa rede está maravilhosa. Podem acontecer alguns problemas de treinamento, essa vida não é perfeita, infelizmente. 2 problemas muito conhecidos é o overfit e underfit, sobreajuste e subajuste. O que é o overfitting? Overfitting é quando a nossa rede fica viciada. Como assim viciada? Ela treinou com nossos dados a tal ponto que ela encontrou um padrão só para os nossos dados. Ela tá, tipo assim, no treinamento a gente vai ver lá que a perda pode estar em 0. A questão é que ela está viciada nos nossos dados. Então ela não serve para um conceito geral. Porque acho difícil você treinar uma rede com todos os dados possíveis daquele problema. Sempre vão ter dados novos. E a gente está querendo achar um padrão para todos os dados de forma genérica. Overfit é quando a gente treina a um ponto que a nossa rede fica viciada
fica boa só para a nossa base de dados. Esse é o problema de overfit. E underfit é o contrário. É quando a nossa rede treinou, só que ela não se ajustou, ela não encontrou os padrões de uma forma eficiente, nem para os nossos dados, da nossa base, nem de uma forma global. Então, underfit é o contrário de overfit. Enquanto no overfit a gente se viciou na nossa base, e a gente não consegue encontrar um padrão para a estrutura global, para os dados de uma forma global, o underfit nem para nossa base conseguiu encontrar os padrões. Foi um treinamento ineficiente. Geralmente, underfitting se dá em consequência de treinamento ineficiente, ou seja, pouco treinamento. E overfit acontece quando a gente tem super treinamento, que a gente treina demais. Mas também tem um outro problema que pode acontecer. Os nossos dados podem ser insuficientes para o treinamento que a gente quer fazer. E isso já é uma coisa um pouco mais complicada que overfit e underfit, que tem métodos de como a gente quebrar esse obstáculo. Agora, dados insuficientes para aprendizagem significativa é um problema mais complexo. Por quê? Isso acontece no cenário que os nossos dados, a nossa base de dados, não tem uma representatividade significativa para a gente fazer um treinamento eficaz. Então, isso não é consequência de um treinamento, de pouco treinamento ou de muito treinamento, e sim que os nossos dados não são úteis ao ponto de a gente encontrar o padrão que a gente quer. Ok, a gente já treinou o máximo possível, nossa rede já estagnou, já chegou no valor mínimo possível de pontuação de perda. Agora, como que eu valido nossa rede? Depende da gente, depende do nosso cliente, depende do intervalo que definiram o quão bem a nossa rede deve se comportar. Qual é o processo de validação? A gente vai pegar nossa rede e treinar na base de teste. Por exemplo, a gente tem uma métrica de desempenho. Essa métrica de desempenho serve para a gente validar a nossa rede. Se a gente tem uma métrica de desempenho que é a acurácia, a gente estabeleceu que acima de 90% está aceitável, então se a gente treina uma rede e a métrica de desempenho na base de teste tem uma precisão de 90% para cima, nossa rede está válida. A gente pode ter outra métrica de desempenho, a gente vai ter um intervalo um valor específico, um ponto específico desejado. Dependendo do nosso cliente, problema, esse valor pode ser alto ou baixo. Em casos médicos, eu já ouvi casos que o intervalo era extremamente alto. Acima de 99,99%. Eu lembro que uma professora minha, ela estava desenvolvendo uma rede para algum cenário médico. Acho que era número de... não lembro agora, mas era de bactérias que envolviam a doença da tuberculose. E fazia uma análise na imagem. E a meta da precisão era de 99,99%. E ela estava com 99,94% de precisão, salvo engano. E, matematicamente, fazer a rede sair de um erro de 99,94 para 99,99 é muito alto, é uma redução de erro absurda. Por exemplo, 99% quer dizer que eu estou errando a cada 100 amostras. 99,99% quer dizer que eu estou errando a cada 1000 amostras. A redução de erro tem que ser muito grande. E depende do nosso cliente, né? Ou a nossa meta estabelecida. Qual o intervalo é válido. Também depende do nosso cliente, da nossa aplicação, a métrica de desempenho. Mas desde que a nossa métrica de desempenho esteja dentro do intervalo de validação estabelecido, nossa rede está válida. Alguns processos que também têm influência no nosso treinamento, tanto como qualidade, como tempo, é, por exemplo, o pré-processamento dos dados. Antes de eu jogar os dados na minha rede, eu posso fazer algum pré-processamento que seja muito eficaz, tanto na qualidade como em tempo. Por exemplo, validação de dados. Eu posso fazer algum filtro automático ou manual de quais dados da minha base de dados vão ser excluídos ou vão ser usados. Por exemplo, se nossa base de dados for grande, isso de grande é relativo. 10 mil dados a gente considera grande aqui. 10 mil dados, se eu fizer uma análise manual de quais dados eu vou usar ou não, ou seja, uma validação, vai ser demorado, né? Mas se eu conseguir fazer alguma análise automática para esse processo, eu acabo reduzindo nossa base, só que eu uso dados que são mais eficazes. Porque esses dados que eu considero não válidos podem até atrapalhar
no desempenho da nossa rede. Então, uma validação é útil. Uma limpeza de dados. Como assim uma limpeza de dados? Eu posso fazer alguma formatação nos meus dados que seja mais eficaz. Suponho que eu esteja trabalhando com strings. Eu tirar os espaços, trocar os espaços por underlines, tirar os acentos. Isso é eficaz. Eu estou fazendo uma limpeza, estou fazendo uma padronização dos meus dados. O que gera melhores resultados. Codificação dos dados. Como assim codificar os dados? Reduzir o meu dado de uma forma que ele não perca a sua representatividade. Se eu trabalho com dados menores do que o esperado, mas eu não perco a sua representatividade, isso é melhor, porque eu consumo menos memória, acaba otimizando o tempo de treino. E treinamento com a GPU, qual é a vantagem disso? GPUs têm poderes, têm estruturas altamente paralelas comparado com CPUs. Essa é a vantagem da GPU. Ela trabalha mais rápido com cálculos simples do que a CPU. E o processo de treinamento de redes não envolve cálculos complexos, e sim um alto número de cálculos. E a GPU auxilia nesse processo, porque ela tem esse poder de paralelização. Vocês vão ver que o treino com GPU, para quem for tentar CPU e GPU, na GPU tem uma vantagem comunal. Tá, agora eu sei que muitos de vocês querem a prática. Tudo que a gente viu até agora é teórico. A gente ainda vai ver um pouco mais de questão teórica, mas eu fiz esse slide sobre o Keras só para a gente entender o que é o Keras, né? Keras é uma API para redes neurais de alto nível, escrito em Python, que pode usar como backend TensorFlow, CNTK, Theano, outros. Como assim? O Keras é um front-end para algum back-end que a gente pode escolher, como TensorFlow, no nosso caso é TensorFlow. E qual é a vantagem disso? O Keras ele tem um poder de prototipagem muito alto comparado com o TensorFlow. O TensorFlow, a gente tem um controle muito mais fino da nossa rede, só que ele em si é mais complexo de usar do que o Keras. O Keras é muito rápido, é fácil de prototipar, e essa é a vantagem dele. É rápido, simples e eficaz. Então, se a gente quer criar uma rede de uma forma que não seja muito complexa, que a gente não tem que trabalhar muito tempo nela, ou seja, uma coisa de meses ou até semanas, e a gente quer o resultado de uma forma rápida, é útil utilizar Keras. Mas se você vai fazer uma rede que é um pouco mais complexa, você quer ter um controle muito mais fino dos seus parâmetros, TensorFlow é mais desejado. Mas no nosso caso a gente vai utilizar Keras, que eu em si considero muito eficaz para a gente entender como funciona uma rede. Depois vocês podem ver códigos que, por exemplo, são a comparação escrito em Keras e escrito em TensorFlow. A gente vê que o Keras é muito mais reduzido que o TensorFlow. Só que a gente consegue entender o paralelo entre os dois. A gente consegue fazer a comparação, a ligação, entender que aquele trecho de Keras envolve aquele trecho de TensorFlow. Ok, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula envolveu questões de treinamento, validação de rede. A gente está perto de acabar o nosso curso. Eu acho que mais 2 aulas, no máximo 3, é o suficiente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Bugs agradece.